Mais uma vez, infelizmente, Tijuca sendo cenário de violência aqui no Rio. E aí a gente fala de uma tentativa de assalto que teve durante a madrugada. A Andresa Busani conversou com vários moradores daquela região. O vídeo é realmente impressionante, porque o barulho, você se assusta tanto, você não acha que aquilo é na Tijuca, você não acha que nem que aquilo é Rio de Janeiro, mas é realmente assustador, né, Andresa? Bom dia para você. Isso, Agatha, bom dia para você. Um intenso tiroteio na madrugada de hoje na Tijuca. Foi uma tentativa de assalto que acabou terminando com esse confronto entre criminosos e policiais militares. Agora a Polícia Civil tenta identificar os autores do crime. Isso aconteceu na Tijuca durante a madrugada, na rua Barão de Mesquita, esquina com a Avenida do Maracanã. Esse ponto fica bem próximo ao 1º Batalhão de Polícia do Exército. A Polícia Civil disse que a vítima ainda não procurou a delegacia para registrar essa ocorrência, mas os agentes iniciaram as investigações após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra essa tentativa de assalto a um carro de luxo. Os investigadores também buscam agora imagens de câmeras de monitoramento da região. A Polícia Militar disse que os agentes foram para a rua Doutor Satamini para verificar uma possível manifestação. E aí eles viram o roubo em andamento. Essa cena que a Agatha mencionou foi registrada por pessoas que passavam pelo local. No vídeo que circula nas redes sociais, os bandidos aparecem abordando o carro da vítima. Depois que eles entram no veículo, o motorista corre. E aí os criminosos não conseguem dar partida no carro por causa de um bloqueio de segurança. E uma das testemunhas narra o momento em que eles voltam para o veículo usado no crime para irem atrás da vítima. Entrou em segredo. Vai pegar o cara lá na frente ainda. Vai matar o cara, mano. Vai nada. Pegou o cara, vai pegar. Esse é o momento em que os policiais aparecem atirando. A PM disse que ao verem a viatura, os criminosos atiraram e aí o confronto teve início. Ninguém ficou ferido nessa ação, apesar desse tiroteio, que as pessoas ficaram preocupadas porque a vítima correu a pé e os criminosos estavam de carro. Inclusive no final desse vídeo dá pra ver, dá pra ouvir quem tá filmando gritando: ele é a vítima, porque como o motorista corre em direção contrária e a polícia militar já chega pra abordar e chega atirando porque tem esse confronto, os próprios moradores, as próprias pessoas ficam com medo do que pode acontecer, né? E em todo momento eles estão ali querendo explicar para a polícia: olha, ele é a vítima, ele é o motorista, né? O que eu fico impressionado vendo esse vídeo também é como a gente já banalizou a violência ao ponto de um tiroteio desse em via pública, por mais que o movimento tivesse reduzido por conta do horário, as pessoas, elas não se jogam no chão, elas não buscam abrigo, elas não tentam se proteger. Elas continuam filmando e até orientando os policiais militares que estão indo ali pro fronte para poder trocar tiro com os bandidos e encerrar aquela ocorrência. Então, num lugar onde você não tem isso na sua rotina, né, uma violência enraizada como aqui no Rio de Janeiro, acho que o natural ao ouvir tiros de armas de guerra, né, de fuzil, seria se tacar no chão, buscar abrigo, mas não é o que acontece no vídeo, é impressionante. É impressionante. Agora, o alerta até foi bem dado pelas pessoas mesmo, né? No meio de uma situação como aquela, infelizmente nós já vimos isso, né? Alguma confusão no meio da loucura ali, da tensão, acaba que a vítima pode ser atingida numa abordagem como essa, com ação criminosa em andamento, né? Agora, a gente falou semana passada, naquela triste cena da esposa chegando, né? De ônibus da Buser, lá na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, lá na São Francisco Xavier. Quando ela ia chegar, o marido estava esperando ela no carro para pegá-la depois de viagem, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Chegou lá, o marido foi morto num latrocínio, numa tentativa de roubo. Aliás, num roubo, né, que se efetivou, pelo menos em alguns bens dele. E ele acabou sendo morto, executado ali do lado. Quando ela chega no ônibus, ela tem que reconhecer o marido que estava àquela altura, né, com o corpo ali coberto, mas com o tênis para fora, e ela reconhece pelo tênis às 6h30, 7 horas da manhã, uma execução a sangue frio na Tijuca, na Zona Norte. Agora você tem esse outro ataque, esse outro assalto que a gente relata aqui, numa das áreas mais populosas do Rio de Janeiro e, infelizmente, também com altos índices de criminalidade, com um programa que veio
com o tal do segurança presente para reforçar e dar tranquilidade e paz, mas efetivamente não foi o que aconteceu até agora. Inclusive, Rodolfo, durante o final de semana ontem, o Carlos Alexandre Rezende, que é esse farmacêutico, ele foi enterrado, a família dele enterrou ele aqui no Rio. A gente acompanhou o enterro e conversamos, inclusive, com a Elizabeth da Silva, de 62 anos, que é a mãe do Carlos. Eu separei a palavra dela porque eu acho que nessas horas a gente precisa lembrar que não dá para uma mãe enterrar um filho. Isso não é a lei natural da vida, né? Ele, uma vida pela frente, encerrou. E mais que eu peço, justiça. Muita justiça. Porque uma mãe enterrar um filho é muito dolorido. A namorada dele também conversou com a gente e aí falou de novo sobre como ela chegou, ficou esperando, achou estranha a demora e quando olhou... namorada, eu falei esposa, perdão. E quando olhou, era o tênis dele, ele incrédulo. O irmão dele, o Leandro, também falou com a nossa equipe, falou que ele estava no melhor momento da vida dele, estava morando há pouco tempo em São Paulo, mas que vinha para o Rio. Toda vez que vinha para o Rio, adorava a cidade, enfim. Foi bem triste o momento do enterro. O carro do Carlos que foi roubado nessa ocorrência que o Rodolfo lembrou foi encontrado na altura de Parada de Lucas, na Avenida Brasil, que é uma pista que já está sendo seguida pela Delegacia de Homicídios da capital, mas ainda não há identificação dos criminosos envolvidos no roubo, que aconteceu na São Francisco Xavier, pertinho da Rua Uruguai também, onde, Andresa Busani, uma outra ocorrência foi registrada, né? Rua Uruguai, na Tijuca. Isso, ontem foi o enterro do Carlos Alexandre Rezende. O crime aconteceu na sexta-feira. E no sábado teve uma troca de tiros entre policiais militares da UPP Andaraí e criminosos na Rua Uruguai. Segundo a PM, 2 bandidos em uma moto estavam realizando um roubo. Nessa ação, um dos suspeitos foi preso e foi atingido e socorrido pelos agentes e o outro foi preso. Mas também, além desse caso de sábado e de sexta-feira, um outro caso emblemático também no dia 11 de março, quando o engenheiro Gabriel Leite Barbosa, de 34 anos, foi morto com 20 facadas, também na Tijuca. E aí, sobre esse caso, o suspeito de assassinar a vítima foi preso. No depoimento à delegacia, ele disse que não sabe por que cometeu o crime. Claro que são casos diferentes, né, Rodolfo? A gente cita aqui roubos, tentativas de assalto, os bandidos violência também, deslocamento. Geral, né? Pois é, e no caso aí do engenheiro que a Andresa lembrou por último, um crime, pelo menos no que foi apurado até agora, sem nenhum objetivo ali de, por exemplo, roubar a vítima, mas cometido pela brutalidade por si só. Só que banal, né? Banal. Só que o que resta aqui dessas informações da Andresa é o que os moradores têm dito, uma conclusão de que falta segurança na Tijuca e que cenas como essas estão sendo observadas com cada vez mais frequência. Você conversou com vários moradores hoje, né, Andresa, sobre essa sensação de insegurança. Sim, desde cedo a gente tem trazido a participação de ouvintes também falando que não perceberam um policiamento intensificado na região da Tijuca, principalmente depois desses episódios, e também conversamos com moradores do bairro que se sentem inseguros diante desses episódios de violência. Apesar da gente ver o patrulhamento e tudo, tá tendo muito assalto. Eu já saio na rua sobressaltada. Diante de todos esses assaltos, esses casos de violência acontecendo nas ruas da Tijuca, o policiamento não tá nem aí. Quase zero policiamento na área da Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, Grajaú. A Tijuca, de 6 da manhã até as 8, não tem policiamento nenhum. Você não vê um carro de polícia e a violência só tá aumentando. Aliás, também na Tijuca, né? Porque a sensação de muitos cariocas em tantos outros lugares é a mesma, sobre falta de policiamento, sobre estarem vulneráveis e preocupados, principalmente na parte da noite. Não é que tem a hora, não. De dia também eles atacam, mas à noite, obviamente, a situação é pior, né?